Agora vamos para a palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Nós estamos falando sobre buscar a presença de Deus e eu acho que esse texto ele resume muito disso. É um dos textos mais usados quando nós falamos sobre a busca pela presença. Só que essa manhã eu quero compartilhar algo com você que eu creio que durante toda a minha vida ministrando a palavra de Deus, e isso é uma coisa muito forte que eu quero compartilhar com você essa manhã. Durante toda a minha vida ministrando a palavra de Deus, eu acho que essa é a palavra mais pastoral que eu já preparei na minha vida. Então, eu não pretendo ser alguém eloquente que vai ficar pulando, girando, gritando essa manhã, não. Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração. Com todo respeito ao pastor Cássio, pastor Marcelo e os pastores da igreja, mas de uma maneira pastoral, de verdade. Porque essa semana o Senhor ele consolidou meu coração nisso e eu quero compartilhar com você. Então, por favor, evite conversar assuntos que não tenham a ver com a palavra. Por favor, não pegue seu celular, pois Satanás quer te roubar daquilo que é de Deus. Por favor, preste atenção em mim. Não fique com assuntos paralelos. Evite se levantar, porque hoje o Senhor quer fazer de você um discípulo que ama a sua presença. Amém? Amém? Eu acabei de pedir atenção, mas os irmãos não estão prestando atenção em mim. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 10, verso 38. Diz assim, na NVI: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa com muita alegria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava preocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com esse serviço? Dize-lhe para que me ajude. Então o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Tem algumas traduções que diz: você está preocupada e esgotada com muito serviço. Todavia, apenas uma é necessária. Repita comigo: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Glória a Deus. Queridos, essa manhã eu quero compartilhar com você algo que o Senhor ele tem me consolidado durante essa semana, porque durante a semana inteira, já tem um tempo que eu tenho tido um impasse com Deus. E eu creio que é o impasse de muitos líderes na igreja e de muitos membros da igreja, que a gente tem uma ansiedade, uma expectativa que as pessoas respondam da mesma maneira que nós respondemos ao Senhor. E por causa disso, nós entramos em diversos conflitos com Deus. De verdade. Irmão, às vezes nós entramos no culto aqui, principalmente nós que estamos em todos os cultos, como o pastor falou, nós que exigimos às vezes da nossa família uma dedicação maior. Nós que viemos para cá, hoje mesmo nós viemos para cá, eu saí de casa às 8 horas da manhã, 8h20. E eu vou voltar para casa às 9h30 da noite, né? E às vezes a gente entra nesse conflito. Eu vou para a casa da Luísa, nós vamos almoçar, nós vamos voltar para cá, vamos fazer evangelismo, vamos participar do culto. Nós sabemos o mover de Deus e o quanto o Senhor vai usar as nossas vidas. Não é esse o problema. A questão é que muitas vezes nós entramos em um conflito pessoal e entramos em um debate com Deus, sabe? E foi até por isso que eu ministrei falando: irmãos, às vezes você está perdendo essas oportunidades, sabe? E você tem desprezado a Deus. Da última vez que eu falei, e eu entendi que a minha briga não é com você. O meu problema não é porque você não está fazendo como eu queria que você fizesse. A minha briga é espiritual, eu preciso conversar com Deus. Por isso que eu falei, irmãos, às vezes a gente está entrando em conflitos desnecessários, porque a gente quer que as pessoas sejam do jeito que nós queremos.
E nós esquecemos que é Deus quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Dentro disso, durante essa semana, o Senhor me levou a uma visão nova de como nós devemos buscar a presença do Senhor, porque todas as vezes que nós lemos esse texto, nós condenamos a Marta, dizendo, não, Marta estava errada, Maria que escolheu a boa parte. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós procuramos um discípulo bom e um discípulo ruim dentro desse texto, mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que esse texto nos mostra. A palavra de Deus nos mostra que aqui existem dois tipos de discípulo que o Senhor Jesus ama. Eu quero dizer para você que desde a última vez que eu ministrei, o Senhor me levou a uma visão sobre buscar a sua presença, não só porque estamos nesse tema de buscar a sua presença, mas porque Jesus, Ele disse que já chegou a hora, e que é a hora e já chegou, em que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Existe uma comoção no coração de Deus em busca de adoradores que estão dispostos a se entregarem totalmente a Ele. Nós estamos falando da busca pela presença de Deus. E nesse texto, Lucas, ele nos mostra que existe uma multiforma de adoração a Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. Porque muitas vezes nós usamos esse texto para falar sobre o ativismo e a adoração, e não é errado usar ele para isso, só que esse texto é muito mais profundo que isso. Durante essa semana o Senhor, Ele ministrou meu coração sobre Marta e Maria, pois elas são discípulas que apresentam características daqueles que o Senhor ama. A palavra de Deus diz em João capítulo 11, verso 5, que Jesus foi a caminho da casa de Lázaro, da casa de Marta e Maria, porque Ele as amava. E muitas vezes nós criamos em nós um perfil daqueles que o Senhor ama. E nós agimos por aquilo que nós acreditamos, pastor. E medimos as pessoas nessa régua. Só que Jesus, Ele nos mostra nesse texto que existe uma multiforme maneira de adorar ao Senhor, e nós devemos entender que esse texto não fala sobre o que é errado e o que é certo, mas sim, ele nos apresenta as características daquele que o Senhor busca. Olha para o seu irmão e fala: essa manhã o Senhor veio buscar em você essas características. É sobre isso que eu quero falar essa manhã. Eu quero falar sobre Marta e Maria. Eu quero mostrar para você, na vida de Marta e na vida de Maria, características que provavelmente você tem e defeitos que provavelmente você tem. Só que no final eu quero mostrar para você que o Senhor, Ele quer nos levar a um novo equilíbrio de adoração. O Senhor, Ele quer nos levar a um novo nível de discipulado com Ele. O Senhor, Ele quer nos levar a um novo tempo de vida com Ele. Irmãos, a partir de hoje, eu quero dizer para você que a partir de hoje, o Senhor vai nos levar a um novo tempo com Ele, de uma maneira que nós não esperávamos. Eu creio que esse ano vai ser um ano de maturidade para nós, Robson. Eu creio que esse ano é um ano de maturidade para nós. E não existe crescimento sem torção. Eu quero que você entenda isso. O seu corpo, para ele crescer, ele está sendo espremido pelos ossos e pelos músculos. E conforme ele vai sendo espremido, ele também vai sendo estendido. É assim na igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E nós vamos sendo espremidos e estendidos para chegarmos à perfeita formatura de Deus. Perfeita forma de Deus, que é Cristo. Eu quero dizer para você essa manhã que dentro dessas duas discípulas nós podemos ver Marta. Marta é a discípula que apresenta o amor através da obra, da resiliência, da fé e da honra. Em Lucas 10, no primeiro texto que Marta aparece, nós vemos que a palavra de Deus diz que Marta era alguém que recebia Jesus com hospitalidade, se dedicando ao serviço a Ele, para que Ele se sentisse honrado.
Marta, também a discípula de Jesus, que em João 15, ao perder o seu irmão, ela envia um mensageiro dizendo: Jesus, olha, o seu amado morreu. Em João capítulo 11, a partir do verso 5. E no verso 11, do 20 em diante, nos mostra, no capítulo 11, do verso 20 em diante, nos mostra Marta sendo aquela que corre em direção ao Senhor para perguntar e questioná-lo em honra e fé sobre o que tinha acontecido, dizendo: Senhor, é certo que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não iria morrer, mas eu sei que se o Senhor pedires agora, Deus irá te responder. O que eu quero dizer para você essa manhã é que Marta, ela nos mostra alguém que tem uma vida com uma visão em Deus, alguém que trabalha, mas trabalha com dedicação, porque sabe que o seu trabalho honra o Senhor. Marta nos mostra um discípulo que busca o Senhor ao ponto de receber do Senhor as suas revelações. A Bíblia nos mostra no verso 22 do capítulo 11, que após ela conversar com o Senhor, o próprio Jesus responde para ela: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E a partir dali, Marta, entendendo do futuro, conhecendo a palavra, ela responde ao Senhor e fala: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressurgir. E Jesus fala: não, mas eu sou a ressurreição e a vida. E a ressurreição agora deixa de ser uma esperança e se torna uma pessoa. Sabe, ela recebe uma revelação indo buscar o Senhor. O que eu quero dizer com isso essa manhã? Muitas vezes nós questionamos a Marta e dizemos: Marta se ocupava, esquecia da presença, mas não é isso. Não é só isso. Marta, ela era uma discípula que agradava o coração de Deus, porque ela era dedicada, porque ela se esforçava, porque ela se entregava com o serviço. Marta, ela não fazia isso porque ela queria chamar a atenção. Marta, ela não fazia isso, mas sim porque ela entendeu, na sua primeira aparição, ela entendeu que honrar o Senhor é ela entregar a sua vida em serviço a Ele. Essa manhã o Senhor está procurando discípulos como Marta. Essa manhã o Senhor está procurando discípulos que não questionam a Deus pelo que falta, mas sim, quando vão conversar com o Senhor, dizem: Senhor, eu sei, Pai, que se nesse momento o Senhor estivesse aqui, Ele não seria da mesma maneira. O que foi que aconteceu? Jesus fala: olha, fica tranquilo, filha, seu irmão só dorme. Um dia ele vai despertar. Ela fala: eu sei que ele vai despertar. No último dia eu sei que ele vai despertar. Ela mostra um conhecimento da palavra. Sabe, ela mostra o conhecimento da palavra. Jesus fala: não, Marta, mas eu não estou falando de lá na frente, eu estou falando de agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. E eu quero dizer para você essa manhã, que hoje o Senhor traz de volta a nós uma esperança de coisas novas. Ele traz de volta a nós a mesma revelação. Eu sei que você tem se dedicado, eu conheço as suas obras, mas você precisa voltar a entender que eu sou a ressurreição e a vida. O que eu quero dizer para você essa manhã? Marta era uma pessoa dedicada. Marta era uma pessoa de fé. Marta era uma pessoa que tinha revelação. Ou seja, Marta, ela apresenta muitos de nós que estamos aqui, que sabemos quem é Jesus, que cremos na sua palavra, que estudamos ela e conhecemos ela. Muitos de nós aqui sabem mais de teologia do que muitos teólogos aí fora. Muitos de nós aqui têm uma vida com a palavra do que muitos pregadores aí fora, sabe? Eu quero dizer para você que muitos de nós estamos aqui como Marta. Nós sabemos que somos discípulos que o Senhor ama, nos dedicando na palavra e no serviço. Só que nos ocupamos demais. E talvez você olhe e fale assim: nossa, mas então Marta estava errada, porque ela estava trabalhando demais. E eu quero dizer para você que não. Porque em João 12 nós vemos que Marta,
ela volta a servir a Deus. Mesmo depois de ser questionada, mesmo depois de ser direcionada por Jesus, pela escolha dela, quando ela vira e fala assim: ah, Senhor, mas minha irmã não está me ajudando. Jesus fala para ela: olha, ela escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela, ninguém vai tirar isso dela. No capítulo 12 de João, quando Jesus já está indo para o caminho da morte, depois que Lázaro ressuscita no capítulo 11, a Bíblia fala que Lázaro e Jesus estavam na mesa e Marta o servia. Então o problema não é o serviço, o problema não é a dedicação. Jesus, ele nos mostra que Marta, ela estava certa, só que o problema não está, Marta não estava errada em servir, mas como ela estava sendo roubada nesse serviço. O que Jesus orienta a Marta é ele lembrar a ela, dizendo: Marta, você não entendeu, mas você está ocupando o lugar da presença com o serviço, e esse é o seu erro. O seu erro não é servir, mas ocupar o lugar da presença com esse serviço. Então, o problema de Marta não era o serviço, mas a ocupação que ocupava o lugar da presença. Mateus diz, a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 13, no verso 22, que existem preocupações que podem sufocar a palavra de Deus como espinhos. E muitas vezes nós estamos nos ocupando e nos preocupando com coisas que estão sufocando a palavra de Deus em nossas vidas. Então, Marta, ela representa o discípulo que ama Jesus, mas que deixou as suas ocupações com o reino de Deus sufocar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você essa manhã que, como Marta, nós podemos ser esse discípulo que ama Jesus, que se dedica e que entrega para Ele o melhor serviço, com fé, com amor, com revelação da palavra. Mas podemos nos falhar, mas podemos falhar ao nos fadigar, se ocupando e esquecendo da presença. Podemos estar trocando a presença de Deus pelo serviço, tentando honrar a Deus e esquecendo que Ele nos quer. O que eu quero dizer com isso para você essa manhã? Que você não está errado em servir ao Senhor na mídia, na mesa, no som, no louvor, na pregação da palavra, pelo contrário. Eu não sei se você sabe, mas o costume hebreu era que quando alguém fosse visitar, vocês que fizeram aí o curso de casais sabem, você abriu a porta da sua casa para alguém lá dentro, a sua casa precisa ser um lugar seguro para ele. Você é o hóspede. E um bom hóspede, ele cuida. Você é um anfitrião. E o bom anfitrião, ele cuida do seu hóspede. Desculpa, troquei as pessoas. E sendo o bom anfitrião, você dá o melhor alimento, você prepara a melhor comida, você arruma a casa da melhor maneira. Então, o que Marta estava fazendo? Rapaz, o Filho de Deus está indo para minha casa. Você já viu quando você vai visitar alguém que a pessoa fala assim: ei, não repara a bagunça? E você nem ia reparar a bagunça. Essa é a verdade. Você não ia reparar a bagunça, você não ia olhar nada, porque você só queria estar com a pessoa. Mas a partir da hora que ela fala assim, não repara a bagunça, aí você começa a olhar. Você fala assim: não, peraí, eu não tinha percebido que estava bagunçado. O que está bagunçado aqui? Na maioria das vezes, quando a gente fala não reparar a bagunça, não está bagunçado. Porque quando está bagunçado, a gente tenta não falar para você não perceber. Então, chegou ali, Marta era essa pessoa que estava reparando a bagunça. Ela falou assim: não, peraí, Jesus está aqui, cara, e tem um prato em cima da pia. Ele vai pensar que eu sou porca, não é possível. Deixa eu limpar esse prato. Jesus está aqui e a gente ainda não fez um cafezinho para ele. Deixa eu ir fazer um café. Jesus está aqui e a gente ainda não preparou, sabe, um copo d'água gelada para esse homem. O que está acontecendo? E Maria está lá sentada. Aí Marta olha e fala assim: rapaz, essa mulher não percebeu que Jesus está aqui.
Essa mulher não percebeu que Jesus está aqui, o que ela está fazendo no pé dele? Ela precisa trabalhar junto comigo, ela precisa fazer junto comigo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todos os dias. Queridos, eu quero dizer para você que provavelmente você é esse discípulo. Sabe, que você sai da sua casa com esse coração, com essa dedicação, dizendo: Senhor, eu não vou entrar naquele culto se não for para entregar para o Senhor o melhor. Só que dentro disso também existe um problema. Nós nos cansamos. Nós nos cansamos, querido. E o próprio Jesus responde para Marta dizendo: Marta, Marta. Sabe, é como se Jesus falasse assim: Marta, Marta, você não está errada no que você está fazendo, mas presta atenção no que você está perdendo. Agora diz para mim, irmão, você que tem uma função aqui no culto, você que trabalha para o Senhor, seja sendo líder de célula, líder em treinamento, não chega dias que você nem percebe o que foi pregado? Não tem dias que você nem escutou o louvor que tocou? Sabe, não tem culto que você entra e sai e não sabe nem o que aconteceu? Não tem vezes que você entra aqui no culto, querido, e você está tão cansado que você dorme no culto e não percebe a presença de Deus aqui? Nós estamos falando sobre a busca pela presença. E eu quero dizer que o Senhor procura por você. O Senhor procura por aqueles que servem. O Senhor procura por aqueles que se dedicam. Mas Ele veio essa manhã para te dar um alerta. Não se dedique ao ponto de trocar a presença por a sua dedicação. Sabe, ter o melhor louvor é maravilhoso, mas não adianta você ensaiar a semana inteira, querido, e quando você subir no altar, o Senhor não se inclinar dos céus para te ouvir. Não adianta eu jejuar a semana inteira para pregar aqui e passar a semana inteira estudando essa palavra, para quando eu vier pregar aqui, o Espírito Santo não se sentir honrado por essa palavra. Não adianta você sair da sua casa para se dedicar aqui e quando voltar para ela, você ter passado por um culto comum. E é isso que Jesus está falando. A única falha que Marta tinha é que ela não percebeu que, tentando honrar a Deus, ela estava abandonando a sua presença. Presta atenção em mim. Marta era alguém que recebeu a revelação de quem era Jesus. Marta era alguém que foi discipulada por Ele. Marta era alguém que ouviu a sua voz e entendeu que Ele era a ressurreição e a vida. Marta era alguém que se dedicou a entregar o melhor que ela tinha para Ele. Mas a única falha que nós podemos ver na história de Marta durante a Bíblia é que chegou um momento da vida dela, no seu primeiro encontro com Jesus, que ela tentando honrar a Ele, esqueceu de quem Ele era, esqueceu da sua presença. Por isso que essa palavra ela foi pastoral para mim, querido. Porque foi como se o Senhor sentasse do meu lado e Ele falou assim: Daniel, muitas vezes você está tentando me honrar, fazendo tantas coisas, se dedicando tantas vezes, se entregando até mais do que você deveria, mas você está esquecendo do principal, querido. Você está esquecendo da minha presença. E quando nós esquecemos que a presença de Deus ela é a melhor parte, nós começamos a ficar irritado com os irmãos. Nós começamos a ficar nervoso, sabe, com as situações ao nosso redor. Nós começamos a olhar para as situações e ficar bravo. Sabe por que eu estou pregando isso essa manhã? Eu gostaria que você prestasse atenção em mim, porque senão você tira a minha atenção. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós queremos, como Marta,
dedicar o nosso melhor a Deus. Só que nós nos fadigamos, e por nos fadigar, a Bíblia diz que nós nos irritamos com os nossos irmãos. Marta começou a trabalhar, que agora ela olhou para Maria e falou assim: ô Senhor, você não se importa que eu estou vindo nos 2 cultos e ela está aí, ó, vem de manhã e volta para casa para dormir? Ô Senhor, você não se importa que eu venho toda quarta orar e ela está aí em casa assistindo o jogo do Corinthians? Ou vendo a tristeza do São Paulo tomando um couro pro Corinthians semana passada, maravilhoso. Aí, tá vendo? Ou vendo o Palmeiras sofrer, mas ganhar com o juiz ajudando. Sabe, querido, é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente entra no culto aqui e começa a ficar bravo. Irmãos, eu sou um líder de célula há mais de 15 anos. No mínimo há 13 anos, para ser sincero. No mínimo há 13 anos eu lidero célula. Eu trabalho com vidas, eu estou à frente de algum ministério. E a minha maior falha entrou aqui. Porque chega uma hora que nós nos ocupamos tanto, Tina. Nos ocupamos na oração da madrugada, nos ocupamos na intercessão aqui no culto, nos ocupamos com a célula, A gente tem que fazer o culto funcionar, porque a presença de Deus precisa estar num ambiente bom. E aí a gente começa a ver os irmãos meter o louco, com todo respeito. E aí fala assim: meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Parece que esse irmão não respeita essa presença. Parece que esse irmão não está entendendo que o Senhor precisa de pessoas que trabalhem. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí você começa a ficar irritado com o irmão, você começa a ficar nervoso, você começa a olhar. É como o pastor falou: irmão, vai fazer uma visita. E vai começar a olhar e você vai ver, irmão, que os seus problemas não são os maiores dessa terra. Marta, ela nos mostra que nós podemos nos sentir diversas vezes injustiçados. A nossa mente começa a gerar uma justiça própria. E por causa do padrão que nós vivemos, nós agora queremos esse padrão nas outras pessoas. E por essas pessoas não responderem esse padrão, nós ficamos chateados com elas. E esquecemos do principal: Jesus morreu por elas também. Jesus ama elas também. Jesus subiu numa cruz pelos pecados delas também. Existe um teólogo alemão que, quando eu li essa frase, ela resume isso. Ele diz assim, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: a atividade que não nasce da escuta de Deus, se torna uma idolatria religiosa. Agora olha para mim, irmão. Quantas vezes nós não estamos vivendo isso? Se eu tirar você do louvor, você vai continuar sendo alguém que ama a Deus. Se eu tirar você da liderança de célula, você vai continuar sendo alguém que ama a Deus. Se eu tirar você dos casais, se eu tirar você dos jovens, se eu tirar você da intercessão, você vai continuar sendo alguém que se dedica a Deus com toda a força, com toda a sua mente, com toda a sua força e com toda a sua alma. Vamos para Maria, porque eu preciso encerrar. Falei que hoje era uma palavra tranquila. Então, primeiro discípulo que o Senhor busca é aquele que acredita, é aquele que tem fé, é aquele que se dedica no serviço, mas que precisa entender que às vezes ele está sendo roubado pelos seus ofícios, mas que precisa entender que às vezes ele não é resiliente. Desculpa. Mas precisa entender que às vezes ele só é resiliente. Essa é a verdade.
Irmãos, tem muitas vezes que a gente só vem aqui pela resiliência, porque a gente acredita no Deus que está aqui, mas às vezes a gente nem crê que Ele vai fazer. Então você só vem por convicção, e não por adoração, e não por fé. Marta é essa pessoa. Quando o irmão dela morre, ela não reclama, ela não chora. Ela, sabendo que Jesus estava indo para aquele lugar, ela corre em direção a Jesus e fala: se o Senhor estivesse aqui, eu sei, minha fé me diz que isso não teria acontecido. Mas Senhor, se o Senhor pedir agora, eu sei que Deus te ouve. Isso mostra uma resiliência. Ela acreditava, ela continuou acreditando, mesmo sem ver Jesus agir, ela continuou sabendo: olha, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor pode. Maria já mostra um outro tipo de discípulo. Maria já é aquela discípula, o discípulo que se entrega, que procura o discipulado, que é extravagante. Maria mostra para nós, já em Lucas 10, na sua primeira aparição, que ela é aquela pessoa que escolhe a parte que ninguém pode tirar. Maria escolheu o discipulado de Jesus. E eu quero que você entenda isso, porque a palavra de Deus diz que o termo usado, Maria estava aos pés de Jesus, é um termo usado para aqueles que eram discipulados pelos seus líderes. Quando você vai ver em Atos, ao falar de Paulo, a Bíblia fala: Paulo estava aos pés de Gamaliel. Então o termo grego para aos pés, nesse sentido, quando um rabino está ensinando, é o termo do discipulado. Então Maria era alguém que estava disposta a ser discípula de Jesus, sabe, que tinha sede pela palavra, que vinha em busca de Jesus, que ia em busca do poder, da unção, que dentro de si havia uma vida, uma sede, um desejo por esse Jesus. Ela era uma discípula que sempre apareceu aos pés de Jesus. No capítulo 10 de Lucas, Maria está aos pés de Jesus para ser discipulada. No capítulo 11 de João, Maria, ao primeiro encontro de Jesus, ela corre aos pés de Jesus e chora diante dele, dizendo: Senhor, o meu irmão morreu, Senhor. A Bíblia diz que ela derrama diante do Senhor toda a sua emoção, toda a sua tristeza, toda a sua dor aos pés de Jesus, ao ponto de que nós podemos ver nesse capítulo 11, o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Jesus olha para a contrição de Maria, ao encontrar com ele, e a lamúria de todo o povo, e a Bíblia diz que ele se compadeceu e chorou. Então, Jesus chorou. Maria é alguém que sempre se encontra aos pés de Jesus, e lá no capítulo 12, nós vamos ver que Maria é aquele discípulo que age com emoção, com intensidade, que não tem medo de ser julgada ao derramar aquilo que ela quer derramar diante do Senhor, mesmo que isso seja extravagante. Em João, no capítulo 12, a Bíblia nos mostra que Maria pega um nardo de perfume que tinha um preço de 300 dias de trabalho e derrama sobre os pés de Jesus, só para honrar quem Ele é, só para engrandecer quem Ele é. E Spurgeon, ele explica essa ação de Maria dizendo: quem ama profundamente a Cristo nunca considera desperdício aquilo que entrega a Ele. Maria é esse discípulo, é o discípulo que responde ao Senhor com intensidade, da melhor maneira, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, que às vezes recebe uma revelação de Deus sem nem entender o que está acontecendo. Maria é aquela que preparou Jesus para o sacrifício com a sua adoração, e a Bíblia diz que a sua adoração era tão intensa que o perfume encheu toda a casa. Maria é aquele discípulo que se dedica ao Senhor com intensidade, que não consegue entregar pouco para Deus,
Eu acho muito interessante isso, que a gente conversa muito sobre o pastor Cássio nisso. Teve uma época que a pastora tinha que bloquear as contas do pastor Cássio, porque senão todo lugar que ele ia, ele entregava uma oferta. E, irmãos, ele não tinha. O mais maravilhoso é que ele não tinha. Então, tipo assim, às vezes a gente saía eu e ele, a gente ia num culto e ele falava assim: eu vou mandar mensagem para a Dani aqui que eu tenho que entregar uma oferta. E eu sabia da condição dele. E eu falava assim: mas pastor, tem certeza? Ele: não. Eu não posso sair daqui sem entregar uma oferta para Deus e tal, e toda aquela situação. Então você vai conhecer pessoas que são assim, sabe, que não se importam com o que as outras pessoas vão falar. Elas saem descalças na rua, com um pano de saco no couro, jogando óleo na rua, falando: eu sei que Deus vai agir, eu não sei como, eu não sei onde, mas eu vou fazer. Sabe, é aquelas pessoas que dão 7 voltas no bairro, esperando as muralhas cair durante 7 anos, falando: Deus vai agir. As pessoas lá fora olham e falam: isso aí é loucura, não adianta fazer isso. Para quê que está fazendo isso? Porque foi assim que Maria foi questionada. Para quê? Por quê? Ou seja, Maria representa esse discípulo, o discípulo da entrega, o discípulo que procura acima de tudo entregar tudo ao Senhor, procura a presença acima de tudo. Maria representa aqueles que às vezes, sem querer, receber revelação de Deus. Só que Maria também mostra que essas pessoas que se entregam com intensidade, em momentos difíceis, sofrem na mesma intensidade. E aqui nós vemos o problema de Maria. Nós vemos em João 11 que, enquanto Marta corre para conversar com Jesus, para questionar a situação difícil que ela está vivendo com a perca de Lázaro, Maria se entrega aos prantos. Maria se entrega às dores. Maria cai numa fossa de luto e de pranteamento, ao ponto de, quando o Senhor encontra com ela, ele se sente comovido. E quantas vezes nós não ficamos da mesma forma, irmão? Nessa mesma situação, sabe, acontecem coisas difíceis na nossa vida, e a gente se entrega para essas dores. Nós amamos a Jesus, nós nos dedicamos a Jesus, nós entregamos tudo a Ele. Só que, sabe, vem a perca da nossa mãe, você toma um golpe financeiro, você tem uma dívida muito alta, você é demitido de maneira inesperada, o seu filho nasce de uma maneira que você não esperava que ele fosse nascer, você perde alguém que você ama, que você discipulava. E às vezes isso toma o seu coração de uma maneira tão profunda, com tanta intensidade, porque na mesma intensidade que você ama a Deus, a dor corrói você, a dor toma você, e aí você esquece que existe um Deus que cura todas as dores. Você esquece que existe um Deus que sente as dores que você sente. Você esquece que existe um Deus que está saindo da onde Ele está para ir ao seu encontro e resolver o seu problema. Ah, querida, eu não sei se você entendeu isso. Maria, ela se entregou a Deus ao máximo, mas quando vieram as dificuldades, quando vieram as dores, ela também sofreu ao máximo. Só que hoje eu quero dizer para você, essa manhã, que se talvez você está passando por esse período de dor, por esse período de dificuldade, o Senhor Jesus, da mesma maneira que Ele apareceu para Maria, no meio das dores dela e chorou junto com ela, Ele está aqui para dizer para você: eu pranteio junto com você, eu choro junto com você, eu conheço as suas dores, eu conheço as suas dificuldades, você não está sozinho. Busque a minha presença.
lembra de mim, sabe? Eu sei das suas deficiências, eu sei dos seus erros, eu sei. É esse Deus que se apresenta nesses textos, irmãos. João 11 nos mostra um Jesus que, quando viu a dor da sua discípula, chorou junto com ela. Que, quando viu as dificuldades que ela tinha, a amou. Talvez você está aqui, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa entregue, você é uma pessoa que ama a Deus. Só que quando vem os momentos difíceis, você se entrega para esses momentos. E eles ocupam o lugar da presença. Eles começam a te consumir. Eles começam a te derrotar. E em vez de, como Marta, que é a resiliente, que corre para a presença de Deus, você se fecha dentro da sua casa, esperando que pessoas venham te consolar. Quantas vezes nós não estamos dentro de casa trancados, esperando o consolo das pessoas, esperando que o Senhor levante amigos para nós? E na maioria das vezes nós estamos rodeados de amigos, porque a Bíblia diz que Marta estava rodeada de pessoas, só que ela queria mais. Ela queria alguém que curasse a dor dela. E eu quero dizer para você essa manhã, nenhuma pessoa no mundo, nenhum ser humano no mundo vai curar suas dores. Mas quando Jesus entrar na sua vida, quando Jesus entrar no seu caminho, quando Jesus encontrar com você, Ele vai enxugar todas as suas lágrimas, Ele vai curar as suas dores, Ele vai trazer de volta para você esperança, porque Jeremias 29:11 diz que Ele tem planos para nós, que são planos de paz e não de guerra. Eu quero lembrar você essa manhã que existe um Deus que nos ama com tanta intensidade, que Ele cuida das nossas dores, que Ele cuida das nossas dificuldades, que nos tempos difíceis nós não temos que esperar das pessoas, Ele vem ao nosso encontro e nos ama. A W. Tozer diz que o homem que não sabe adorar vai trabalhar sem unção, mas o homem que apenas adora e não trabalha, ele não entregará praticamente nada ao reino. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você começar a se entregar para as suas dores, para as suas dificuldades, e baixar a sua intensidade nas buscas pelo Senhor, você não vai conseguir produzir nada para o Senhor. Você não vai conseguir produzir nada para o reino. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos encerrar. Irmã, muito obrigado. Robson, muito obrigado. Sabe, o que eu quero dizer para você essa manhã é que, se nós queremos buscar a presença de Deus de maneira plena, nós precisamos ser esses discípulos que Jesus ama. A palavra de Deus diz em João capítulo 11, verso 5. Alguém põe para mim em João 11, 5, por favor. A palavra de Deus diz em João capítulo 11, verso 5, que Jesus amava a Marta, a Maria, a irmã dela, e ao seu irmão Lázaro. Então, Jesus ama esses discípulos. Esses discípulos são aqueles que Jesus procura. Marta e Maria, Jesus ama ambas, porque o reino, ele precisa de mãos que servem e de corações rendidos. Maria nos ensina o porquê nós devemos fazer. Marta nos ensina o que nós devemos fazer. Jesus deseja essas duas pessoas. Irmão, eu quero dizer para você essa manhã que não basta apenas servir como Marta, sem sentar aos pés de Jesus como Maria, mas também
não é só sentar aos pés de Jesus como Maria, sem se levantar para servir como Marta. John Piper, em uma das suas pregações, ele disse: Deus não procura trabalhadores vazios, mas adoradores que trabalham. E a minha pergunta para você essa manhã é se você quer fazer parte desse grupo, dos adoradores que trabalham. Eu ministrei esses 40, 50 minutos que seja, para levar você a refletir. Talvez você é Marta, ou talvez você é Maria. Só que essa manhã o Senhor, Ele está em busca de trabalhadores, de adoradores que trabalham. Ele não quer só Marta e só Maria, Ele quer os dois. E se você se encontra só em um desses, eu gostaria que você saísse do seu lugar, sabe, você se colocasse diante do altar e dissesse: Senhor, eu quero ser encontrado como trabalhador que adora, Senhor, eu quero ser encontrado como adorador que trabalha, Pai. Eu quero, Pai, estar aos seus pés nos momentos que forem necessários. Eu quero, Pai, ter aquilo que não pode ser roubado de mim. Mas eu também, Pai, eu não quero deixar de te honrar com as minhas mãos, com a minha dedicação, com a minha vida. Ah, querido, eu quero convidar você a se posicionar essa manhã diante dEle, sabe? E conversar com Ele dizendo: Senhor, eu escolhi a melhor parte, Pai, que é estar na Tua presença.